O Tribunal Superior Eleitoral deseja criar, como eu disse, um selo de acerto para pesquisas eleitorais. Entidades do setor criticam a proposta e dizem que ela causa preocupação. A reportagem é de Thaisa Medeiros. A proposta veio do presidente da Corte, Cássio Nunes Marques, em reunião com as empresas, e institui um selo de acurácia eleitoral, entregue depois do segundo turno das eleições pelo TSE e tribunais regionais eleitorais. Apenas sondagens de boca de urna ou outras realizadas 7 dias antes do pleito contarão para o prêmio. Segundo Nunes Marques, a medida vai contribuir para a precisão dos dados das pesquisas e os resultados das eleições. É importante destacar que a iniciativa Hora em Debate insere-se em um contexto mais amplo de valorização das entidades e empresas de pesquisa eleitoral, porquanto visa fortalecer e conferir maior reconhecimento a instituições que, há décadas, aperfeiçoam continuamente seus métodos e contribuem para o fortalecimento da confiança social nas pesquisas eleitorais. Na conversa com os institutos, o ministro disse que está aberto a sugestões para a proposta final. Em nota, a Associação Brasileira de Empresas de Pesquisa diz que a ideia parte de uma premissa equivocada sobre o que é um levantamento eleitoral e que exigir que ele acerte o resultado é confundir uma ciência com bola de cristal. Indo na contramão, o presidente da Atlas Intel, Andrei Roman, mostrou apoio à iniciativa. Ele se colocou à disposição para contribuir na discussão metodológica do tema. A Atlas esteve no centro de uma polêmica frente ao TSE nos últimos meses. Nunes Marques suspendeu a divulgação de um levantamento da companhia, indicando uma possível indução às respostas dos eleitores. A acusação veio por meio de uma representação do PL. À época, os bolsonaristas afirmaram que havia perguntas problemáticas no questionário e reclamavam da reprodução de um áudio de Flávio ao ex-banqueiro Daniel Vorcaro. Ao longo dos últimos anos, a oposição amplificou as críticas contra as pesquisas. Em 2022, aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro até buscaram assinaturas para uma instauração de uma CPI no Senado contra os institutos de pesquisa, mas a comissão não foi para frente. O plenário ainda precisa analisar a suspensão da sondagem questionada pelo PL e aprovar a proposta apresentada às empresas. A avaliação é que Marques deve perder contra a Atlas Intel, mas ter votos suficientes para aprovar o selo de acerto. Murilo, é uma ideia boa ou ruim? Eu vejo, Caio, com uma ideia boa. Na verdade, eu acho que estão querendo confundir o que o ministro nos falou hoje lá. Eu vi muito mais como ele premiar essas empresas que mais acertarem os resultados próximos aos das urnas do que punir quem não acertou. Isso que o ministro está fazendo, Caio, a gente já vê no dia a dia pós-eleições. Vários sites, várias emissoras e os próprios institutos de pesquisa, nós mesmos, quando nós acertamos, cravamos os resultados, nós fazemos propaganda do que a gente acertou. Então eu vejo como uma iniciativa boa do ministro de tentar incentivar com que os institutos cheguem mais próximos dos resultados das urnas. Ele não falou em momento algum que vai punir quem não chegou próximo a isso. Eu vejo como um incentivo. Eu não vejo como estão querendo dizer que realmente a pesquisa é uma fotografia do momento. Ela não tem a obrigação de cravar com o resultado da urna. Mas parabéns para quem chega próximo. Eu acho que é uma forma de parabenizar e incentivar que as empresas criem métodos e que queiram cada vez mais acertar os resultados. E outra coisa, isso vai possibilitar que institutos menores, institutos pequenos, que é a maioria das empresas no Brasil hoje, ganhem projeções. Nós vamos tomar conhecimento dessas empresas, quem mais acerta e quem mais erra também. Então, eu acho que é uma iniciativa muito boa do ministro, certo? Eu acho que a intenção é essa, é fazer com que o mercado se torne até mais competitivo, certo? E que tente acertar mais. Isso é uma forma de incentivar. E essas empresas que ganharem o selo, com certeza, nas próximas eleições, vão ter uma valorização profissional e financeira muito maior. Agora, Murilo, antes de partir para os meus amigos, a ABEP, Associação Brasileira de Empresas de Pesquisa, e a Abrapel, Associação Brasileira de Pesquisadores Eleitorais, discordam de você. Eles divulgaram uma nota assinada conjuntamente, dizendo basicamente, as pesquisas medem a intenção de voto, não o voto, né? Então, numa reta final, numa quarta-feira, eleição é no domingo,
isso pode mudar, pode ter influência de abstenção, pode ter influência, uma mudança, pode ter voto útil. E eles também dizem que esse selo, na prática, a nota deles dizem que pode criar um incentivo para que alguns institutos balizem na reta final, na véspera, na antivéspera, uma média das pesquisas para ganhar esse selo. O que você acha desses dois argumentos principais das empresas, da Associação das Empresas do setor que você atua? Olha, Caio, eu vou lhe responder da seguinte maneira. Normalmente, quando a Paraná Pesquisas, o outro instituto, divulga as pesquisas na véspera, nesses últimos 3, 4 dias, todas as emissoras e os sites vão comparar os nossos resultados com a urna. Então, essas emissoras, esses sites, também, a partir de agora, que são contra essa medida do ministro, não devem mais comparar, então, quais institutos mais acertaram e mais erraram. Que o tribunal nada mais está querendo fazer do que premiar quem acerta. Ele não está punindo quem erra. E essa punição hoje, a gente já tem de certo ponto o benefício do acerto por parte da mídia. A mídia já faz esse trabalho, certo? Então a mídia também não deveria dizer quais institutos mais acertam ou mais erram. Se você for ver as mídias sociais e as propagandas dos principais institutos de pesquisa do Brasil, todos fazem a propaganda de quando acertam. Então também não deveriam fazer. O tribunal nada mais quer do que premiar isso. E quanto ao fato dos institutos menores quererem copiar os institutos maiores para ver se acertam ou não, se a gente pegar as pesquisas passadas, em muitos casos, os institutos maiores, eles erram também. Então vão copiar o erro? Entendeu? Ou só acho que só vão copiar o acerto? Quer dizer, também tem a probabilidade, se tiver a cópia, de copiar o erro. E isso, na verdade, tem uma legislação que, para publicar as pesquisas têm que estar registradas no tribunal, certo? E tem vários requisitos lá. Então, eu não vejo assim de como querer, os institutos pequenos vão copiar os grandes. Eu não vejo assim, não. Eu já fui pequeno, eu nunca copiei os grandes. Eu tive um sonho de um dia estar sentado aqui. E eu só pude realizar esse sonho porque a gente fez as pesquisas, a gente contou com a mídia, com a crítica, com o elogio, certo? E agora isso vai partir por parte do tribunal. Então eu vejo como um lado extremamente positivo o tribunal querer incentivar que as empresas de pesquisa cheguem mais perto dos resultados. Quem não chegar, eles não vão punir. Daniel, qual a sua leitura? Tem um cerco ou uma linha de atuação do novo presidente do TSE? Novo não, já assumiu aí há 1 mês, 2 meses, mas o Cássio Nunes Marques parece ter uma linha de atuação, se a gente juntar essa ideia do selo de qualidade, aliás, atribuída ao secretário-geral do TSE, nos bastidores, com a decisão dele, do Cássio, de suspender a pesquisa Atlas, que foi desfavorável ao Flávio Bolsonaro. E é uma demanda da política antiga. A gente, enfim, cobri Congresso Nacional há 10 anos, em loco, sempre tinha uma tentativa da política de controlar os institutos e sempre isso não foi possível pela via legislativa, mas agora, aparentemente, pela via judicial, está tendo ali algum tipo de avanço nisso. Qual que é a sua leitura? Ô Caio, o Cássio Nunes Marques criou um labirinto para si mesmo com aquela decisão sobre a pesquisa da Atlas Intel. Foi até uma relativa surpresa para quem acompanha a TSE, porque tomando por base o histórico de Cássio Nunes Marques no próprio STF, qual que era a expectativa sobre a atuação dele na presidência do TSE? De uma postura menos intrusiva, uma postura mais light na condução das eleições, certamente mais light do que foi a postura de Alexandre de Moraes em 2022. Tem sido assim, de certa forma, no que se refere à regulação de inteligência artificial, o uso de deepfakes no contexto de propaganda eleitoral, mas surpreendeu um pouco os observadores aqui das cenas do TSE quando Nunes Marques tomou aquela primeira decisão sobre a Atlas Intel. E ele não conseguiu sair ainda dessa decisão. Ele não teve apoio de boa parte do TSE, dos outros ministros, não teve apoio da Procuradoria Eleitoral, enfrenta algumas ressalvas no STF, que tem revisado muitas decisões do TSE e, não raro, entrado em conflito. E ele
não conseguiu sair do labirinto porque não decidiu, que foi salvo de uma derrota no TSE por um pedido de vista, precisa ser julgado ainda, mas criou uma nova discussão, que é essa do selo de qualidade, que não aborda, não dá saída para aquele primeiro ponto. Uma questão que me parece, quer dizer, a gente goste ou não, o Nunes Marques está propondo um escrutínio maior das pesquisas eleitorais, que de certa forma é uma demanda, né, de outras eleições. Um ponto que eu queria trazer aqui, se você me permite, e provocar o Murilo sobre isso, é que existe uma polêmica que Cássio Nunes não abordou nessa decisão ou nessa proposta, que é do autofinanciamento das pesquisas. Eu sempre gosto de chamar a atenção, quando a gente dá o resultado da pesquisa, quem está pagando a pesquisa? É o PL, é o PT, é a Fiesp, é a CNI? Quem que está pagando a pesquisa? Porque isso é uma informação importante. E aí, muitas vezes, os institutos trazem a informação de que a pesquisa foi autocontratada, é autofinanciada. E, geralmente, aí os valores são baixos. E isso gera muita suspeita no mercado de que até alguma postura ali indevida por parte dos institutos de pesquisa. Isso não deveria estar no escrutínio também? Porque não passou pela decisão do Cássio Nunes Marques. Deveria, Murilo? Olha, isso foi muito abordado hoje lá também, certo? A autocontratação, com institutos contrários, né? E com institutos a favor da autocontratação, certo? É uma discussão que a lei hoje no Brasil, ela permite a autocontratação e ela permite já há muitos e muitos anos. Eu vou fazer um depoimento aqui. Quando que a Paraná Pesquisas começou a se autocontratar? Quando, se não me engano, em 2014 ou antes de 2014, eu vi que os dois maiores institutos de pesquisa naquele momento também se autocontratavam. Certo? Também se autocontratavam. E daí não vamos questionar, quando eles não eram tão grandes assim, tão poderosos como são hoje, eles se autocontratavam e hoje são contrários a essa autocontratação, certo? A autocontratação, o que acontece? O TSE, os TRS, eles têm como investigar se está tendo alguma coisa irregular. Existem mecanismos para isso. Agora eu vou fazer outro depoimento aqui. A Paraná Pesquisas não existiria sem autocontratação. Nós fomos um instituto que na eleição passada, tanto no primeiro quanto no segundo turno, nós fomos uma das empresas que mais acertou. E quem contratou essas pesquisas? Eu não tinha um veículo de comunicação na véspera para acreditar na gente. Inclusive, vários veículos nos desacreditavam. Eu acreditei na Paraná Pesquisas, acreditei no nosso trabalho, autofinanciei e não me arrependo, faria tudo de novo. Por quê? Porque a partir dali foi uma virada de chave na história da Paraná Pesquisa. Se não existisse a autocontratação, provavelmente eu não estaria aqui. O meu questionamento aqui, Murilo, como eu sempre faço, é do ponto de vista institucional. O Brasil já é um país peculiar por ter uma justiça eleitoral como temos, né? Já é uma coisa muito nossa, assim, especificamente do Brasil. E o Tribunal Superior Eleitoral e os tribunais regionais têm funções muito específicas e que demandam muita objetividade, muita independência e uma constante renovação da credibilidade pela sociedade. Então, não me parece adequado um Tribunal Superior Eleitoral passar a ser o elemento que vai premiar institutos de pesquisa que não tem... O instituto de pesquisa não tem a ver com a eleição. O que o TSE faz? Ele organiza, ele fiscaliza e ele julga as disputas, o que foi de ilícito e tal. E aí, de repente, ele vai ser o juiz das pesquisas eleitorais, que são empresas privadas que fazem estatística de eleição, não tem nada a ver com o ato de votar, com o ato de fazer campanha, com o ato de se posicionar eleitoralmente. Eu acho uma mistura institucional perigosa. Eu acho que nós já estamos convivendo com um ambiente de muito questionamento do processo eleitoral no Brasil, por mais que a gente fale dia sim, outro também, da eficiência do sistema brasileiro, da segurança do sistema brasileiro. Então, me preocupa e me assusta muito a confusão do papel institucional do TSE, achar que vai ter este lugar de fala, né, para usar um termo da modernidade, o lugar de fala que vai apontar quem acertou
a melhor coleta da intenção do voto. Eu posso dar uma resposta hoje, como alguém que foi ouvida pela pesquisa, e daqui a 2 dias chegar lá e minha consciência me provocar uma outra reação. Então, eu tenho sempre uma preocupação do papel institucional e me parece aqui um passo perigoso. Murilo? Saís, deixa eu voltar um pouco. Toda eleição, quando ela termina, o que a gente mais escuta? Que os deputados e senadores querem montar CPIs para investigar os institutos de pesquisa, certo? Então também não deveria, porque se a gente não pode premiar quem acerta, também não pode punir quem erra. Essa é a visão que eu tenho. Eu não vejo o TSE, essa medida do ministro Cássio, como uma interferência. Eu vejo como uma premiação. Talvez uma premiação aos institutos, e ele falou hoje claramente que os TRS também iriam premiar. Eu vejo isso como uma vitória dos pequenos institutos de pesquisa, não dos grandes, certo? Eu acho que quem mais vai ser beneficiado com essa medida do ministro Cássio são as pequenas empresas de pesquisa, que elas vão ter um momento de glória do trabalho que eles realizaram, coisa que a grande mídia não observa. Observa-se quem? Os grandes institutos. Os pequenos não têm essa visibilidade toda. Então, a iniciativa que eu vejo do ministro é muito mais de parabenizar, de premiar, do que investigar e querer botar o TSE para fazer qualquer outra correlação que as pessoas podem estar pensando. Porque, da mesma maneira que não pode premiar quem acerta, então não pode punir quem erra. Agora, Murilo, o que você descreve, não só nessa sua intervenção, mas também acho que na primeira, na segunda, é um mercado extremamente acirrado, disputado, e a gente percebe na cobertura, eu também, enfim, já estou nessa vida aí há mais de 20 anos, cobrindo política e falando com vocês, pesquisadores, é um mercado tensionado, eu sinto, assim, né? Há 20 anos, 30 anos, você tinha 1, 2 institutos, né, mais proeminentes. Hoje você tem uma difusão, uma proliferação. Como que você descreve o ethos desse mercado? Como que é o mercado que você atua aqui no Brasil hoje? Olha, Caio, é um mercado que cresce, certo? Eu sou o maior incentivador das pequenas empresas que eles se contratem. Por que eu defendo isso? Alguém vai contratar uma pequena empresa no interior do Paraná, do meu estado, para fazer uma pesquisa nacional na véspera? Não. Ou ele aposta que ele é competente, que ele vai ter condições de acertar e ser preciso, e ele investe nele, e ele tem a condição de mostrar que ele é competente, honesto e vai acertar esse resultado, ou não, ou ele não vai sair dali. Então, quer dizer, eu defendo a autocontratação por causa disso. Hoje nós temos um volume enorme de pesquisas, nós temos mais de 10 empresas de pesquisas divulgando pesquisas nacionais, o que para mim é uma vitória. Eu me considero muito feliz vendo o maior número de institutos hoje divulgando pesquisas nacionais. Eu acho muito importante isso. Hoje, durante o dia, várias empresas, inclusive lá, as empresas menores, se manifestaram a favor do ministro Cássio. Teve depoimentos a favor do ministro Cássio. Teve o próprio Andrei, da Atlas Intel, acabou de aparecer na tela. Ele também é a favor do ministro Cássio. Eu acho que é uma divisão também. Eu acho que tem uma divisão principalmente por parte dos pequenos. Eu acho que nesse momento os pequenos são os que estão mais contentes com o ministro Cássio. Tá bem. Murilo, só para finalizar, me traça um cenário da eleição presidencial. Lula, Flávio? Olha, as pesquisas divulgadas essa semana até agora mostram o Lula na frente, né, com um cenário equilibrado, certo? O presidente Lula está na frente em todas, com uma rejeição menor que a do Flávio. Mas pela realidade de hoje, se a eleição fosse domingo, eu, Murilo, diria para vocês que teríamos segundo turno e um segundo turno muito acirrado.